Já falamos aqui no vídeo anterior em relação à arbitragem. Então, quem estiver chegando para esse vídeo agora, já falamos da arbitragem, mas eu quero agora trazer a responsabilidade do Cruzeiro em cima de tudo que isso está acontecendo aí, especialmente no quesito ali substituições e reforços. Vamos lá, você que está ligado com a gente aqui na Cruzeiro Esporte. Já falamos da arbitragem, já falamos do pênalti não marcado, do Cruzeiro reclamando na CBF, de toda essa situação aí que gerou indignação na torcida, no Jardim, no Cássio, no Romero, no Lucas Silva e todo mundo que falou ontem com a imprensa, e a gente concorda. Mas é igual a gente está falando aqui no começo, temos que separar as coisas por prateleiras, vamos dizer assim, né? Porque senão às vezes acaba que uma situação acaba escondendo a outra e a gente precisa analisar ali tudo com um todo, pelo menos a minha forma de enxergar. A maioria, eu vejo muita gente hoje, Odelio, mas muita gente reclamando e falando o seguinte: mas por que o Jardim demora tanto para poder mexer, o Jardim demora que não sei o quê, tal. E a minha opinião, tá? Eu acho que está cada vez mais claro que não é que ele não tenha confiança nos jogadores que estão no banco de reservas. Não é isso. Mas ele tem o entendimento que quando ele precisa fazer alterações, o rendimento do Cruzeiro cai. E cai muito. Então eu acho que é por isso que ele segura o máximo possível de fazer as alterações. Só que quando ele faz isso, às vezes jogando ali com uma equipe, sei lá, menos qualificada e tal, talvez você ainda até consiga manter o nível técnico equiparado ali em relação ao adversário. Mas muitas vezes quando você pega um adversário forte, que tem um elenco bom e tal, e aí lá com 20, 30 minutos do segundo tempo, coloca uns jogadores leves, dá uma dinâmica diferente pro jogo, o Cruzeiro tem sofrido por isso. Por duas razões. Primeiro, porque a gente não tem a capacidade de fazer o mesmo. E tipo assim, não, vamos botar esses dois caras aqui, vamos mudar aqui o desenho do jogo, esse aqui vai me dar profundidade aqui, esse aqui vai fazer... Não tem esse atleta hoje no banco do Cruzeiro que entra para poder falar, pá, o cara aqui vai continuar resolvendo a história do jogo. E a outra situação é fisicamente, né? Porque o adversário mexe, bota lá 2, 3, 4 jogadores ali com sangue novo, e o Cruzeiro às vezes faz 1, 2 alterações no jogo e os caras já estão, assim, extenuados, né, fisicamente. E eu acho que o Jardim faz isso por essa situação de não ter ali, né, um bom elenco. Um elenco completo, especialmente no banco de reservas. Aí, uma das coisas que a gente vem batendo aqui na tecla é: o Cruzeiro tem um time titular, ok, que dá conta do recado, 37 pontos no primeiro turno. O objetivo é qual? Libertadores. Eu volto a bater na tecla, que eu acho, assim, muito, mas muito arriscado o Cruzeiro ir com esse elenco do jeito que está até o final do ano, que a gente corre o risco de perder a vaga para Libertadores. Uma outra coisa, velho, é igual na Fórmula 1. Olha o que rola na Fórmula 1, por exemplo, assim, ó. Vamos lá, o Cruzeiro. Tem o carro do Cruzeiro, tem o carro do Flamengo, tem o carro do Palmeiras. Aí todo mundo começa ali o campeonato, Odelio, junto. Daqui 20 voltas, daqui 30 voltas, daqui 40 voltas, irmão. O Flamengo vai lá, troca os 4 pneus do carro. O Cruzeiro continua com os 4 pneus e começou as 40 voltas. Aí vai 50 voltas, vai 60 voltas. Os caras já trocaram o pneu. O Cruzeiro tá lá com o pneu desgastado. E aí, às vezes, por mais que você tenta acelerar, irmão, dar tudo, não vai, velho. Não vai, porque existe um desgaste que te limita. E eu acho que é isso que tá acontecendo muito com o Cruzeiro. E a solução para isso se resolver, penso, tá? Um jogador de velocidade, talvez um para cada lado, mais um cara ali no meio, pra gente dar conta até o final do ano. Porque senão não vai aguentar. Fisicamente já não estão aguentando. Você vê muitas vezes ali que quando vai fazer substituições, os caras do Cruzeiro já estão assim, morto, velho, morto. Então precisamos sim. A arbitragem prejudicou o Cruzeiro, prejudicou, né? Agora nós precisamos reforçar o Cruzeiro. E a outra coisa, às vezes fica até meio repetitivo para poder rolar pro De Leon aqui. O Leonardo Jardim, ele tem que ter, mesmo com o que ele tem na mão, uma outra solução, que a primeira opção não seja só o Marquinhos. Inclusive o Adroaldo ontem ele fez uma pergunta boa, né? Que ele falou exatamente isso. Pô, rodar o elenco e tal, a primeira opção vai ser sempre o Marquinhos ou vamos tentar trazer alguma situação diferente ali? Então eu penso
que fomos prejudicados, mas se não trouxer elenco, se não rodar o elenco aí, e se a gente não tentar coisas diferentes, pô, dá mais minutos de jogo pro Gabigol, porque o preço é alto, e ele é um cara que aceita cobrança, que ele é um jogador que já rodou por muito lugar, ele tem que dar resposta, até porque é o seguinte, velho, você precisa do seu espaço, tá, então toma o seu espaço aí, se você não der resposta, você vai voltar pro banco, mas pelo menos deixa o cara tentar alguma coisa, dá o mesmo tempo que você tá dando pro Marquinhos, pra um Gabigol, ou pra um Kaique Kenji, pra um outro cara, e não ficar abraçado só com o mesmo grupinho ali. Então, separando esses assuntos aí, Diogo, você falou de duas coisas, um eu concordo, o outro eu discordo. Então eu vou falar pelo que eu concordo primeiro, que é sobre as primeiras opções do Jardim. Nesse quesito eu concordo, aí eu vou falar a observação. Eu concordo, Marquinhos não pode mais ser a primeira opção. Concordo 200% com quem tem essa opinião, tá? 200%. Marquinhos não pode ser a primeira opção, pelo que ele já mostrou nos últimos 10, 15 jogos. Eu prefiro que ele coloque o Bolaci ali. Eu acho que o Bolaci desengonçado, ele faz mais bagunça, sabe? Tipo assim, não, é o ideal. Eu tô levando em consideração que o Cruzeiro não vai contratar, tá? Contrata, não, eu não quero ficar com esse discurso. Pra mim é muito simples e muito vazio. O que o Cruzeiro tem? É isso aqui. Cara, eu prefiro o Bolaci, faz mais bagunça. Se depois, eu prefiro o Kenji. Aí eu vou pra terceira... Lautaro. Não, hoje? Não. Antes do Marquinhos? Antes do Marquinhos. A terceira opção, cara... Japa? Não, na verdade, hoje, cara, o Matheus Henrique entrou. Pra mim, a primeira opção é o Matheus Henrique, segundo Bolaci, depois Kenji. E aí, vamos falar do Gabigol. Cara, eu acho que é a milésima vez que eu falo isso. O Gabigol nunca foi jogador de beirada, gente. Nem na base, nem no Flamengo, nem no Santos. Ele tem a mesma coisa do Marquinhos, ele não tem explosão física. Colocar ele ali vai expor ele a uma situação, e essa exposição vai colocar ele numa indisposição com o torcedor, vai colocar ele diante de uma verdade e o trem vai feder. Não dá. Não dá. Mas, velho, beleza. Então vamos arrumar um jeito do Gabigol jogar ali. Cara, no segundo tempo, ele desloca o Matheus Pereira pra beirada, porque o Matheus Pereira não é um exímio corredor ali da beirada, mas no segundo tempo faz e coloca o Gabigol por dentro. É a única forma que tem de colocar o Gabigol. Entendeu? Só que aí você expõe o Matheus Pereira também. Aí você perde o jogador, um único jogador no seu time que tem a capacidade de articular. O Leonardo Jardim, perguntaram isso pra ele ontem, né? E ele falou assim... Não, os números de quando eles jogaram juntos, né, foram 3 gols sofridos e 1 feito. Quando foi perguntado sobre Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Isso aí, gente, o Jardim tá 200% certo. Talvez é porque eu sei que o torcedor não tem essa obrigação de entender o jogo. Mas eu vi falando, gente, o Marquinhos não tem explosão. Eu falava isso muito com o Mike, ele não tem explosão. Ele não consegue driblar o jogador. Por exemplo, o Wanderson tem explosão, o Christian tem. Então eles conseguem fazer essa função. Mas assim, cara... O Gabigol não consegue fazer. Cara, eu desculpa, tá? Eu não sou esse cara que tem essa cabeça fechada, tipo assim, não, o cara não consegue fazer isso. Mas não é fechada. Não, mas tipo assim... Ele não aguenta correr, Mas, ô Deleon, beleza, mas quer ver uma coisa aqui, ó? Você tem situações, velho, que não tem jeito, você tem que acabar fazendo. Por exemplo, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil com o Romero de lateral direito. Às vezes são situações que tem que acontecer. O ideal, por exemplo, o ideal hoje era ter um Gabigol aberto. Não é, irmão, não é. Mas é uma necessidade? É. Mas às vezes tem uma situação que você tem que buscar uma solução. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu acho que ficaria menos pior? Primeiro tempo tá lá o time titular que o Jardim gosta de jogar, certo? Você quer ver uma mudança simples, por exemplo, no segundo tempo? Vou te falar. Sai Wanderson e entra Gabigol. Abre o Caio Jorge, ou pode abrir o Caio Jorge jogando aqui pela esquerda, não tem problema não, porque o Caio Jorge é dessa, e bota o Gabigol espetado. Sabe por quê? O Caio Jorge sabe jogar fora da área, ele sabe tabelar. Outra coisa que o Caio Jorge tem, velocidade. Ele tem 1 contra 1. Quando ele bota na frente, é difícil ganhar dele. E aí você mantém a posição do Matheus Pereira, às vezes abre um pouquinho o Caio Jorge e você tem o Gabigol lá na dele, na referência. E eu acho que, tecnicamente, mano, em questão de qualidade, é infinitamente melhor do que você botar o Marquinhos. Porque, sabe, você só vê o jogo, Diogo, baseado na sua opinião, quando o time tá com a bola.
Mas sem... Não, pera, deixa eu... Mas, tipo assim, se o cara entra com 20 minutos no segundo tempo, Deixa- Leão, 25, e o cara não conseguir fazer essa recomposição durante 25 minutos, velho, ali de fechar o meu campo Não da é fechar. linha... Deixa eu concluir meu pensamento aqui. Você só vê, igual a maioria das pessoas, jogo. Todo mundo, não, o Gabigol consegue jogar ali com a bola. Com a bola. Com a bola, do meio pra frente, com a bola, consegue. Só que o jogo, ele é todo, né? Inclusive os gols do Cruzeiro, quando ele foi atacado, esse jogador de beirada, ele tem que estar ali pra ajudar o lateral. Porque ele é meio campo. Mas aí eu não tô falando pra ele estar na beirada aí agora, não. Não. Você colocou o Caio Jorge ali. Então, não, como beirada. Como beirada. Na hora que o Kaique estava sendo atacado ali, o Caio Jorge devia estar fazendo uma dobra com o Kaique ali, pela esquerda. Porque sem a bola ele tem essa função, velho. O Christian tem essa função. Entendeu? É isso. Com a bola eu entendo. Quando vocês falam, velho, eu vejo com clareza. Cara, com a bola consegue fazer. Caio Jorge consegue fazer. Matheus Pereira consegue fazer. O Gabigol consegue fazer. Da direita ou da esquerda? Com a bola. Agora, sem a bola, só o Matheus Pereira que consegue fazer minimamente. Ele não consegue 2 tempos fazer isso. Porque senão tava solucionado o problema. Não, tudo bem, mano, mas Tava solucionado. Eu respeito, velho, mas eu discordo. Mano, o Gabigol tem 28 anos, irmão. Você falar que o cara às vezes não consegue fazer uma recomposição ali, fechar. Mas tudo bem, cara, mas característica. Mas tudo bem, mano, mas característica é adaptada, é conversar. Ô, De Leon, especialmente, mano, tipo assim, vamos supor, eu concordo com você, igual, por exemplo, se tivesse uns outros 2, 3 caras pra poder botar na posição ali pra jogar, mas a gente não tem, velho. O Cruzeiro, exatamente o que eu tô falando, é por não ter que o Cruzeiro tem que se desdobrar pra às vezes conseguir uma solução, mano, e às vezes é sacrifício. Aí dentro do elenco, aí beleza, aqui, ó, tem que fazer alguma coisa. Dentro do elenco, você tem que olhar quem tem a característica pra fazer aquela função. Aquela função ali, você precisa de alguém que tenha explosão física e tenha resistência pra resistir muito tempo, porque tem que ficar batendo e voltando, velho. Batendo e voltando. Por isso que o Wanderson ganhou a posição do Dudu, gente. Por isso que o Dudu não ia conseguir jogar ali. Não iria. Aí, cara, Gabigol não tem essa característica. Pô, mas gasta 2,5 milhões. Cara, aí é um outro problema que tem que ser administrado de outra forma. Só que o Gabigol não tem característica pra jogar aberto. Mas aí eu vou te falar uma coisa, que eu penso, tá? Que aí eu penso, minha opinião. O Matheus Henrique, aí eu não tem sei, característica. Eu não sei, aí é um achismo aqui, tá, gente? Não é informação de nada. Se levar do jeito que tá até o final do ano, o Gabigol, no final do ano, pro começo do ano que vem, pede pra sair. E vai caçar outro lugar. Cara, é a minha opinião, tá? Porque você sabe, Sim. que o cara tem 28 anos, o cara tem história, que não sei o quê, pá, chegou aqui e tal. O cara passar 1 ano no banco, ele vai caçar outro rumo. Aí eu concordo com você. Entendeu? Não é trazendo problema pra lá, mas isso é um problema que o Cruzeiro vai ter que lidar lá na frente.